Na aula de hoje convidamos um verdadeiro artista do turismo, o Rocco Belletti, um guia aqui em São Paulo e em Paraty, que vai nos ajudar a entender as raízes desses turistas que têm interesse em conhecer a Itália. Mas como que se organiza o primeiro passo para organizar o roteiro? Ok, primeiramente, eu talvez não sou a pessoa mais indicada para ensinar isso, porque a minha profissão, na realidade, é de harmonizar o roteiro, deixar o roteiro que foi criado por uma operadora de turismo, para uma agência, foi vendido, o guia de turismo, a pessoa que acompanha o grupo, o coordenador de viagem, tem que criar uma situação na qual o roteiro é respeitado, então é respeitado o roteiro, e no mesmo tempo seja mais harmonioso possível para que as pessoas possam se divertir, possam ficar amigas entre elas e possam chegar a fundo na cultura, com diversão, para criar memórias que vão ficar impressas na eternidade. Só que acontece, então eu geralmente recebo o roteiro e eu vou aplicando na prática o que foi já criado para os agentes, por exemplo, ok? O que acontece? Na minha opinião, de pessoa externa como guia de turismo, eu tenho uma operadora de turismo aqui no Brasil também, mas então também estou tentando de começar a fazer os roteiros com a minha operadora. Então, mas sou mais especializado em aplicar eles. Uma coisa muito importante, na minha opinião, é que a operadora faça um questionário para possíveis pessoas interessadas em fazer em aceitar uma determinada proposta de roteiro, para personalizar esse roteiro em base às pessoas que são o foco daquele roteiro. Então, tentando de fazer um questionário, você consegue personalizar melhor. Essa é uma coisa importante, na minha opinião. Segundo, se apoiar por operadores locais do lugar onde você quer levar o grupo, ok? Então, é muito importante você entrar em contato com guias locais daquele lugar, com operadores locais daquele lugar, para que essas pessoas naquele lugar, que têm uma visão muito mais profunda, consigam te ajudar da melhor forma para você criar o melhor roteiro possível. Então, são duas estratégias. Uma é se você é um operador, por exemplo, aqui no Brasil, quer criar um roteiro para a Itália, você não está lá. Então, você tem que se conectar com as pessoas que estão nos lugares que você gostaria de levar as pessoas, e, ao mesmo tempo, tem que se conectar com o potencial consumidor para você realmente costurar um roteiro focado nos interesses das pessoas que você gostaria de atingir. Essa é a minha ideia, porque também eu trabalho mais com coisas personalizadas. Sim. Então, eu faço dessa forma, então, mais ou menos, essa é a minha ideia. E, claramente, Rocco, estas viagens são quase todas personalizadas, porque a viagem de raiz, né, o turismo de raiz, ele vai nas profundezas, né, do território italiano, entra, né, em muitos vilarejos, em muitos lugares que às vezes são desconhecidos, né? Então, você tem alguma dica também prática para, por exemplo, escolher o meio de locomoção, transporte? Você normalmente indica pegar o trem até um certo ponto ou pegar um carro desde o primeiro dia na chegada? Ok, perfeito. Então, em relação a essa pergunta também, tudo depende do tipo da pessoa que está fazendo aquele roteiro, das características, de como aquela pessoa consegue se locomover, se tem dificuldade de locomoção ou não, se é uma pessoa mais aventureira, é uma pessoa que gosta de viajar em grupo. Então, aí pode ser uma locação de uma van que acompanha as pessoas na viagem inteira,
ônibus, dependendo do grupo, pode fazer alguns pedaços de trem, porque é uma experiência incrível. Tem pessoas que gostam de locar o próprio carro e elas mesmas dirigir, ou tem pessoas que gostam de você ter alguém que dirige para elas. Mas, então, tudo depende do tamanho das pessoas, das características. Eu já acompanhei, por exemplo, só para fazer um exemplo prático, já um grupo no sul da Itália, uns 6 grupos no centro-norte e um grupo especialmente na minha região raiz do planeta Terra, onde tenho conexão da Itália, que chama Le Marche. Então lá esse grupo, por exemplo, que foi do ano passado, eles vieram acompanhados de Roma até o local onde eles começaram na região Marche a própria experiência. E de lá a gente até utilizou ônibus públicos, porque eram jovens, para se movimentar, para fazer uma experiência local de como as pessoas locais podem andar. Então, algumas vezes pegamos o ônibus, pegamos o bilhete, tudo. Então, tudo depende do foco que você quer ter como agente de turismo. Você pode ter várias... Não existe uma receita como você faz um bolo, pode fazer só de um jeito. Você pode ir adaptando. Então, essa é a minha ideia. No nosso curso, acho que a gente falou muito pouco dessa possibilidade, né, de misturar várias coisas. Inclusive, a Itália é um lugar perfeito para você viajar de mochila, né? Porque o território para um brasileiro é pequeno, né? E os serviços públicos são bons, né? Então, você consegue fazer uma viagem como esta. Sim, exato. Serviços ótimos. Os trens funcionam muito bem, os serviços públicos são ótimos, que não são lotados também, que são lugares todos, as cidadezinhas são pequenas, os povoados são pequenos, então você tem o conforto que você entra, quase certeza acha um lugar para sentar, então pode usar. Nas grandes cidades tem algumas, tem até metropolitana, as maiores, sim. Então pode misturar, na minha opinião, os meios de transporte, dependendo do roteiro que você está querendo criar. É natural que, relacionado com o nosso assunto, que é turismo delle radici, turismo das raízes, muitos povoados, você não consegue, às vezes, alguns estão nas colinas, em alguns lugares mais impérvios, mais difíceis de pegar, só que são os borgos, aí lá precisa você ter o próprio carro, ou se você está em um grupo, uma van, um micro, para você chegar lá com um transporte particular já organizado, se você está viajando em grupo. Então, mas se você vai em lugares maiores, já tem a malha de trem que funciona muito bem. Rocco, você mencionou que você fez uma viagem, né, de turismo de raiz para a região Marche, que é, além de ser uma região maravilhosa, linda, né, um exemplo de região fantástica, né, da Itália e da Europa. Eu queria que você explicasse um pouco como foi essa viagem, como foi a organização, onde vocês foram, e também você foi com uma turma, né, um grupo de só pessoas de origem da região Marche, de vários lugares do mundo, se não estou errado, né? Sim, exatamente. Isso aconteceu o ano passado. Imagino que um programa como esse não existe só na região Marche, mas em outras regiões, que é como se fosse, é chamado de Educational Tour, ok? Então, você, agente de turismo, pode procurar também se tem algo similar em outras regiões da Itália, se por acaso o seu foco fosse outro tipo de região. Nesse específico projeto, a região Marche financiou em parte a viagem desses jovens que tinham abaixo de 30 anos, ok? Eram especialmente da Argentina, a maioria, tinham brasileiro, do Uruguai e do Canadá, todos que tinham bisavós, avós que tinham emigrado para os respectivos países. E eles vieram de manhã, faziam aula numa escola que se encontra em Recanati, que é a cidade onde nasceu Leopardi, Giacomo Leopardi. Não sei se é bom eu fazer nomes dos lugares, claro, tipo deve. O nome das escolas, coisas assim, porque cada ano são escolas diferentes que organizam, não é sempre a mesma.
Então, aqui nesse caso era o Colégio Dante Alighieri que organizou para eles as aulas. Eu fui contratado como professor de manhã e à tarde acompanhava o grupo, já que eu tenho a licença como acompanhatore turístico na Itália e também como guida que se chama, em português, que se chama ambiental naturalística na Itália. Então, aí para roteiros que são mais no meio da natureza, tenho licença de levar as pessoas. Então, é bom conectar as raízes do ser humano também com a natureza, ok? Então, o que acontece? Raiz vem de planta. Ok, então a planta, a natureza. Então, em um roteiro de raiz é interessante colocar lugares naturais e não só lugares históricos, de ficar no meio da natureza, montanhas, grutas, cachoeiras, rios, banho no mar. Então, com os elementos da natureza, você se reconecta com as suas raízes. É uma coisa ancestral também, de contato com a natureza, que é fundamental. Então, nesse caso, nesse caso não fui eu que organizei o roteiro, só eu, como eu te falei, nesse caso fui acompanhar, então já tinha sido organizado o roteiro. E, do ponto de vista natural, por exemplo, foram inclusos lugares naturais como o Parco Nazionale del Monte Conero, que é a única montanha que fica na região do Adriático. É um parque nacional onde tem um correspectivo. Aqui temos a Mata Atlântica, lá tem a Macchia Mediterrânea. Então, de cima você desce e vai em praias maravilhosas, com rochas. E uma vez um meu amigo, por exemplo, que é brasileiro, quando chegou lá, falou: nossa, parece Fernando de Noronha. Ele exagerou um pouco, mas tem um pouquinho tem uma situação parecida. Então, esse era um lugar natural. Outro lugar natural foi, por exemplo, le Grotte di Frasassi, que são as grutas mais importantes da Europa, ok? Aí você vê toda a formação geológica das grutas. Então, tem essa parte natural. Se você quiser, posso depois me estender nessa parte aqui. Por exemplo, falando da Regione Marche, nesse ano descobri um lugar que é fantástico, quase por acaso. E muitas pessoas da minha região, eles nem conhecem. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, para conhecer de verdade, a pessoa tende mais a ir nos lugares próximos à própria província. Então, já você é de uma região, de regione, só que tem várias províncias, e geralmente conhece mais a própria. Então, eu já mudei de província, que era a província de Pesaro Urbino, fui num lugar que eu indico para conhecer, porque se conecta também com a Toscana e com a Emilia-Romagna, que chama Sasso Simone Simoncello, um lugar de natureza incrível, que me lembrou um pouquinho lugares como Chapadas. Aqui tem Chapada Diamantina, Chapada de... E uma coisa eu falei: como pode ser que eu nunca ouvi falar desse lugar quando eu estava lá? Depois, fazendo uma pesquisa, que tinha que preparar algo sobre a Regione Marche, saiu fora esse lugar que se conecta entre Emilia-Romagna, entre Toscana e Marche. Então, é uma tríplice fronteira. Então, tem alguns comunes que ficam num lugar, outro. Então, é uma coisa plural, que junta várias regiões no mesmo lugar, que é um lugar incrível de natureza, que vale a pena também conhecer. Então, é importante colocar lugares naturais, é importante colocar borghi. E quando você procura os borghi, eu aconselho de procurar i borghi più belli d'Italia, um site onde você vê os melhores. Cada ano tem uma classificação, que os borgos são homenageados para que as pessoas possam conhecer essas cidadezinhas que tem que ter menos de 5.000 habitantes. Okay? Na Regione Marche, só na Regione Marche tem uns 27 di borghi più belli d'Italia. Okay? Um deles que a gente foi visitar nessa viagem é um castelo, que é chamado Castello di Gradara. Você já ouviu falar? Não. Castello di Gradara fica quase na fronteira com Emilia-Romagna, e de lá de cima você vê o mar muito próximo. E
nesse castelo você tem até evocações medievais. A Contessa al Castello é uma festa que praticamente eles refazem uma situação histórica de uma guerra que teve lá no 1400 e pouco, ok, em época medieval. Então aí tem esses festivais que são interessantes também de incluir no roteiro. Sim. Se você vai especialmente no verão na Itália, tem vários festivais, várias rievocazioni storiche são chamadas. Então, a Regione Marche, por exemplo, não quero puxar a sardinha por a minha região, porque na realidade todas as regiões são fantásticas. É que cada como falava antes, você tem que tentar de pegar as pessoas que conhecem melhor aquele território e com certeza quando você conhece melhor uma coisa, você valoriza mais. Naturalmente. Então aí a Regione Marche é a região que tem, entre a Itália, uma que tem mais reevocação histórica da Itália, medievais. É a região que tem mais teatros históricos, mais concentração de teatros históricos, fica lá no meio. Então, é uma coisa interessante do ponto de vista natural, é que essas montanhas que abraçam o mar e as colinas no meio. Quase 70% do território é colinar, é uma região muito similar a onde você nasceu, sim, a Toscana. E quando você está no mar, em alguns lugares, você consegue ver as montanhas lá no fundo, que são Monti Sibillini principalmente, que são chamados de Monti Azzurri, Montes Azuis, pelo poeta Giacomo Leopardi. Então, de inverno é fantástico também ver a imagem, você está no mar e vê toda essa cadeia de montanhas, essa serra toda branca, que é uma imagem muito legal. Eu estou falando só sim, mas se você quiser posso complementar, ou se quiser fazer outras perguntas, senão continuo. Eu queria te perguntar, né? Então é importante ter também conhecer, ter conexões com guias locais, né? Por exemplo, você falou que você tem, né, digamos, a licença, né, o patentino, né, como fala em italiano, para ser guia na Itália, né? Isso é uma parte importante da organização, né? Exato, você respeitar a lei do lugar, ok? Respeitar a lei é muito importante. E também quando, por exemplo, uma pessoa tem a vontade de levar um grupo, se ele que gostaria de fazer, por exemplo, o mesmo trabalho que eu faço, se a pessoa fizer um curso, além de aprender mais coisa, porque uno pode ter as características de ser um guia e saber um monte de coisa e saber lidar com as pessoas, como, por exemplo, você gosta de ficar junto com as pessoas. Então, a única coisa a mais para fazer é fazer o curso para você ter a licença e trabalhar legalmente. Sim. E quando você faz isso, além de você fazer uma coisa certa, legal, ok? Você se abre a muita mais oportunidade, porque outros colegas de profissão podem te indicar, que não te indicariam se você trabalha de forma ilegal, de forma como a gente chama de pirata. E além disso, você conhece professores que têm agência de turismo. Aí, por exemplo, no meu curso, eu conheci um professor, que ele é agente de turismo e guia. E aí, quando eu fui na Regione Marche, eu fui com ele a fazer uma trilha na Legole del Furlo, que é um canyon, ok? No rio da região de província de Ancona, okay? Que é o capoluogo, a cidade mais importante da Itália, que tem 100 mil habitantes. Por isso que Marche não é muito famosa, porque as cidades são todas pequenininhas. A maior tem só 100 mil habitantes. Então, nessa província tem um lugar, Legole del Furlo, onde você pode fazer um trek na mata mediterrânea, que é chamada Macchia Mediterrânea, sube em cima das montanhas, vê esse canyon do alto, pode ver as águias, às vezes, que volta a dar comida para os próprios filhotes. Sim. Então, em lugares maravilhoso do alto, e tive a possibilidade porque esse professor me convidou e eu ajudei ele como guia número 2 no grupo dele para fechar o grupo, né, na trilha. Então aprendi várias coisas.
Então, eu tenho a licença, mas depois que você teve a licença, não tem que parar. Aí é só o começo, você nunca mais para de aprender. Cada vez que você vai em um roteiro novo, vai aprender coisas novas sobre plantas, sobre coisas gastronômicas, culturais, históricas, e vai aprendendo na prática. Então, o curso é só uma superfície. Depois, para aprender mesmo, é trabalhando que se aprende. E também é importante aprender sobre a psicologia das pessoas, porque para você saber fazer, curtir a viagem, um grupo, você tem que entender a psicologia das pessoas que estão lá e se adaptar a eles de uma forma fluida, como se fosse água, ok? Não fazer sempre igual com todo mundo. Ok? Também personalizada, para que tudo flua também na viagem de forma mais alegre, harmoniosa possível e resolvendo os pequenos problemas que podem acontecer, porque na vida sempre pode acontecer imprevistos e na viagem também, porque a viagem é vida, uno aprende, a coisa que aprende mais na minha opinião é viajando, até para as crianças, por isso que as crianças deveriam ter muitos roteiros, discussões inclusas na escola, por exemplo, coisas assim. Sim. Então, se uno faz o curso, se abre a conexão com colegas, aprende de colegas, que cada um é especializado em algo. Então, por exemplo, eu tenho essa licença, mas não é que significa que eu sei tudo sobre a região Marche. Sim, sim. Uma vez que tenho a licença, eu tenho que praticar. Eu trabalho principalmente no Brasil, em São Paulo e em Paraty. Sim, então, eu sou mais especializado sobre São Paulo, Paraty, Rio de Janeiro e alguns outros lugares do Brasil, porque moro aqui há 13 anos. Mas essas situações, essa oportunidade de turismo de raízes e outras oportunidades de levar grupo para a Itália me fizeram reconectar com minha raiz e valorizar ainda mais a Itália, muito mais do que quando eu morava lá. E eu comecei a conhecer, por exemplo, a região onde eu nasci, mas morando aqui e fazendo e cada vez voltando a encontrar minha família novamente, porque todas as vezes que eu voltava queria fazer excursões com pessoas especializadas do lugar ou amigos que conheciam, porque não tinha vontade de ir em outros lugares, tinha saudade da minha família, dos meus amigos, então tentava mais de ficar na região mesmo, o pouco tempo que eu tinha para estar com a família. Então, ao longo do tempo, se desenvolveu essa conexão sempre maior com a minha região, mas não porque eu sou, tipo, como se fosse a melhor ou melhor do que outras, porque a minha concepção, a minha ideia é que nós não somos nem de um país, nem de uma região, nós somos só habitantes do planeta Terra. Ok, a nossa nação deveria ser a natureza. Ok, a nossa nação é a natureza. Essa é a visão indígena. Ok, então tudo que foi criado pelo homem muitas vezes separa. É tudo separação para quê? Para organizar. Separa, organiza, controla e cria burocracias também. Cria uma máquina econômica que é baseada também sobre essas separações. Mas também tendo a conexão, de que nós somos só do planeta, então nós temos que cuidar do todo e apreciar o todo, você também tem que valorizar suas raízes, que é a conexão com o que estamos falando. Por quê? Porque se você nasceu naquele lugar, tem um motivo, e você tem que aceitar. Não sabe qual é, mas tem que aceitar. O Criador, qualquer maneira você gostaria de chamar ele, decidiu que você tinha que nascer lá. Então aí você poderia ir sempre mais a fundo, como muitos brasileiros fazem, que é tentar de se reconectar com a raiz dos próprios bisavós, ir lá, conhecer onde moravam, conhecer os familiares, se reencontrar com os familiares, fazer novos amigos que têm conexão com a história da própria família, visitar lugares que estão conectados com os trabalhos dos próprios familiares. Então, um podia ser um produtor de queijo, outro podia trabalhava na área de produção artesanal, outro podia ser músico, outro podia ser trabalhador na indústria, ou trabalhava como pescador. Em base também ao trabalho que o próprio avô fazia, você pode visitar lugares diferentes, se reconectar, e mais você se aprofunda, mais você
tira fora de você mesmo a sua força interior, porque você sempre mais conhece as suas raízes e as infinidade de possibilidades que você tem, a infinidade de força que a planta tem para se sustentar quando acontecem algumas coisas que são imprevistas, um furacão, um vento, coisas assim. E também, né, Rocco, não tem como, apesar do que a gente entende que tem essas divisões, né, ditadas, né, pelo que tudo que você falou, mas não tem como tirar da nossa cabeça, do nosso sangue e coração, né, essas origens, né, até construídas, né, essas divisões sociais e nacionais, elas permanecem. Só que talvez a nossa missão, a sua especialmente, como guia, né, é amenizar as divisões e aproveitar das coisas lindas que essas divisões oferecem, o que é a diferença, né? A diversidade, né? da humanidade, do território, especialmente estamos falando de território, né? Mas tem a cultura, é muito assim, né? Exato, você falou muito bem a parte da diversidade, porque nesse mundo no qual agora estamos todos conectados, ok? Então tem essa globalização fortíssima, é como uma onda, é como se fosse uma onda que pode te lavar tudo, e aí mistura tudo e fica tudo igual, tudo mais igual. Então, em vez é legal ver as variedades de cores separadas, como o arco-íris, por exemplo, ok? Aí é várias cores separadas, e aí a variedade de quê? De tudo, das raízes gastronômicas, o saber fazer, savoir-faire de algum tipo de produto que se faz só naquele lugar. Por exemplo, se reconectando com essa viagem, algumas das pessoas foram, por exemplo, visitar um lugar onde é feita a harmônica, a fisarmônica, que é a fisarmônica de daqui a pouco te falo o nome, antes que eu pesquiso? Castelfidardo. Castelfidardo. E poucos meses atrás eu me emocionei muito porque eu estava acompanhando um grupo de brasileiros no Rio Grande do Sul e entraram as pessoas tocando músicas típicas italianas, especialmente do Vêneto, porque no sul do Brasil vieram muitos do Vêneto, e eu fui lá dar uma olhada à fisarmônica que o cara estava tocando e vi que tinha sido feita lá na Regione Marche, onde tem esse produto, por exemplo. Aí depois, não sei, em Merleto de Offida, depois tem os sapatos que são produzidos lá na Regione Marche, por exemplo, se você quiser fazer um roteiro lá, tem pessoa que pode ir lá também para moda, porque tem muitos atores, às vezes, que compram, uma pessoa da TV, vão lá para comprar sapato, lá na província de Macerata e de Fermo, especialmente Cassette d'Ete, Montegranaro, Civitanova, tem várias indústrias que produzem, você pode ir no outlet, por exemplo, ou se não, antes a gente estava falando de queijos, vinhos típicos, se precisar falar de alguns vinhos, o mais famoso é o Il Verdicchio dei Castelli di Jesi, que é branco, mas também tem o Rosso Piceno, tem o Rosso Conero, la Passerina, que tem um nome particolare, branco, tem vários típicos que às vezes aqui no Brasil não chega porque a produção é pequena, então é ainda mais especial você ir lá naquele lugar e experimentar algo que você não acha longe de lá, só lá você acha um queijo, e isso se reconecta, você ancestralidade com algo que talvez o seu próprio bisavô costumava degustar também. Ok? Nessa viagem, se você quiser saber um pouco mais, quer fazer dessa viagem que a gente fez com esse grupo de jovens, quer saber alguma coisa a mais ou quer que eu faça outras perguntas? Eu queria saber, tipo, a região Marche, quanto é presente, digamos, pessoas que são da região Marche aqui em São Paulo, no Brasil. Talvez mais exato. Aqui, né? Eu faço parte de uma associação de marquejani no Brasil, chama Mibra, e somos poucos, bem pouco. Tem muitas pessoas em São Roque,
eu conheço, que são descendentes de marchigiani, mas muitos marchigiani foram para a Argentina. E é curioso que também muitos brasileiros, muitas pessoas que emigraram para o Brasil, na realidade, tinham que ir para a Argentina, depois pararam no Porto de Santos e decidiram não continuar a viagem, ou por alguma coisa que aconteceu, subiram a serra e chegaram em São Paulo. Ok, muitos foram para a Argentina, de marchigiani, mas eu conheci, por exemplo, uma pessoa que é originariamente do Paraná, Priscila Gambari, que foi minha aluna, que tem uma história interessante, porque ela fez aula comigo de italiano particular, depois ela fez essa experiência de turismo e radici na mesma escola e fazendo as excursões, então foi se aprimorar o idioma lá. E à tarde você tem as excursões, nos finais de semana tem viagens também para outras cidades fora da própria região, que é organizada pelas escolas, ok? Porque tem várias escolas, por exemplo, na região Marche, que fazem esse tipo de atividade. Então ela depois, no tempo livre, foi conhecer os parentes, se conectou com eles, foi atrás das informações da própria família, que chama Giorgi, ok, família Giorgi, e escreveu um livro da história da família dele, do bisavô dele, que veio no Brasil, tudo que ele fez nas plantações de café, as dificuldades e tudo mais, e depois produziu e gratuitamente ofereceu para as pessoas que estavam interessadas ao assunto. Então, essa pessoa é uma outra pessoa que eu conheci, mas eu conheço geralmente não muitas. Da região Marche, que tem a origem marchigiana. Sim. Agora, você fez também outras experiências de turismo de raiz ou conhece alguém que já fez várias vezes em outras regiões, talvez da Itália? O que acontece? Às vezes no Brasil também tem essa brincadeira de falar uma coisa raiz, uma coisa Nutella, né? Que não é o assunto nosso. Mas raiz é quando é uma coisa mais autêntica, ok? Agora, então, as pessoas que já foram para a Itália uma ou duas vezes, já visitaram os lugares mais famosos, ok? Aí já começaram a se conectar mais com o turismo de raiz, porque querem visitar os lugares menos conhecidos. Porque esses lugares também, que a maioria das pessoas que vieram a trabalhar aqui, a tentar de uma nova vida, vinham de lugares menorzinhos, que as pessoas não tinham às vezes dificuldade econômica e viajava e imigrava para outro lugar, ok? Então são mais desses lugarzinhos que as pessoas vieram. Então, você já visitando os lugares pequenos como o Borghi, você já está se conectando com o turismo radici, ok? Mas também você tem que se conectar também visitando os museus desses lugares. Os museus conectados com o assunto imigração, que tem vários. Por exemplo, lá na região de Marche a gente foi que era Recanati, que é da imigração marchigiana, e fomos no Museu do Mar, em Porto Recanati, que tem uma conexão de marinheiros que foram depois a trabalhar no mar lá na Argentina. Ok? Então, além de visitar os lugares menores, depois você tem que ter curiosidade de tentar de buscar as origens da própria família. Ok? Então, aí depois, essas pessoas que gostariam de fazer isso, pode até pedir ajuda aqui no Museu Museu da Imigração, onde a gente está gravando essa aula, ok? Onde, se você vier aqui, vai aprender que emigrar é uma coisa natural do ser humano, como os pássaros. Por quê? Porque temos pernas. A gente tem perna para fazer o quê? Para ficar parado? Não, é para ir de um lugar ao outro. E os indígenas até do Brasil, não eram pessoas que ficavam sempre no mesmo lugar. Dependendo do período do ano, se mudavam. Lá em Paraty, onde eu moro, no inverno, os guaianazes desciam para o mar e no inverno ficavam atrás da serra, onde tem cunha, onde tem Taubaté. No verão ficavam atrás, no inverno desciam. Então,
isso é uma coisa de todos os indígenas do ser humano, de várias partes do mundo que se movimentavam, eram migratórios, e o ser humano começou da África e migrou em vários países do mundo até chegar na América Latina. E, Rocco, você mencionou vários lugares, mas queria que você mencionasse ou um burgo, ou um roteiro, um itinerário, mas muito específico da sua região, né, especial, que seja também algo do seu coração, tipo alguma coisa que foge do roteiro tradicional, né, claramente as cidades famosas, Roma, Veneza, e que pode ser uma parêntese, uma janela, né, de abertura para as pessoas irem nesse mundo, né? Ok. A primeira coisa que surgiu na minha cabeça, um itinerário, beleza. Um itinerário interessante, um borgo, o primeiro que surgiu na minha cabeça é, por exemplo, ir visitar Sarnano. Você pode visitar Sarnano, que faz parte dei borghi più belli d'Italia, e lá está na montanha, onde lá pode esquiar. Então, se a pessoa que gostaria de esquiar, no inverno você pode esquiar. Tem a vista dos Monti Sibillini, que é um parque nacional. É nacional porque está em conexão também com a Umbria e com a região do Abruzzo, todas as regiões do centro. A montanha mais alta é o Monte Vettore, que é quase 2.500 metros de altura, ok? Então você pode visitar lugares na montanha como esse, e incluir uma outra coisa que eu colocaria, tudo, como falava antes, depende do foco da pessoa, né? Mas tem muita coisa que pode ser feita em bicicleta nessa região. Sim. Vários ciclistas famosos fizeram ultimamente uma espécie de publicidade para mostrar como essa região é boa para fazer essas atividades de esporte de bicicleta. Até Pantani, que é um dos maiores escaladores dos últimos tempos, ele falava: il Carpegna mi basta. Il Monte Carpegna è un monte che fica là in provincia di Pesaro Urbino, ok? Então, na região norte da região norte, quase Emília-Romagna. Exato, e ele lá treinava, ia lá muitas vezes, subia e descia para se treinar para as Dolomites. Exato, para as competições lá do norte, do Dolomite e tudo mais. Então lá, por exemplo, tem Frontino, que é um outro borgo fantástico nessa outra região que eu falei. Então já falei dois lugares de montanha interessante para começar, ok? Essas montanhas que abraçam o mar, eu incluiria lugares de montanha. Depois incluiria visitas de vinícolas importantes, de vinícolas que tem várias opções. Não gostaria de nomear algumas para não fazer, como se fala, para outros não ficarem tristes, mas lá tem uma variedade incrível. Mas esses são os seus de coração. Já sei, um de coração, por exemplo, pode ir, por exemplo, conectar, por exemplo, ir visitar o frantoio de Civitanova Alta, por exemplo, para ver, tirando a parte do vinho, se conectando com aquela do azeite, para você ver como é produzido o óleo, ok? E aí lá, se é de coração, pode visitar Civitanova Marche, que é uma cidade onde você tem colina, muros, tipo cinta murária do alto, e da colina você vê o mar, e você pode chegar na colina, na cidade medieval lá em cima, que é Civitanova Alta, de bicicleta, passando pelo campos de girassóis. Sim. E parar e ver um bed and breakfast que chama La Celeste, que é de um meu amigo, se pousa lá. Até comediantes famosos da regione Marche dormiram nesse bed and breakfast, que é chamado Neri Marcoré,
Não sei se você conhece, ficou lá. Famosíssimo, sim. Então aí você pode, eu já falei dos lugares de montanha, o lugar da minha cidade que é mar Adriático, Civitanova Alta. Depois, Urbino, você tem que incluir Urbino na região de Marche. Maravilhoso. Né? Urbino tem que incluir porque é a região onde nasceu Raffaello. Raffaello nasceu lá, ele virou órfão há 11 anos e fez todo mundo lembra da Mona Lisa do Leonardo da Vinci, mas tem uma Madonna do Raffaello che chama la Madonna col Bambino, che por muitos é considerada até mais bonito como quadro do que do Leonardo, só para criar uma rivalidade. Mas eu recebi um cara aqui no Brasil que era especialista sobre Leonardo da Vinci, criou uma teoria incrível atrás do quem era a Mona Lisa. Depois a gente conversa sobre isso. A parte. De qualquer forma, Urbino é fundamental porque é patrimônio do Unesco. Então tem que incluir, e tem um palácio lá. Federico da Montefeltro. Di Federico da Montefeltro, você visitou? Sim, visitei. Então lá praticamente é considerado um dos edifícios palazzi antichi, um palácio antigo com cinta muralha, dos mais bonitos da Itália. Tem que incluir Ascoli, porque em Ascoli tem muita conexão com a antiga Roma também, é uma região mais a sul. Sim. Ascoli fica no meio, né? No meio, é uma região da Regione Marche, uma província mais a sul, onde tem uma das praças mais bonitas da Itália, que é Piazza del Popolo, lì di Ascoli, que está entre as 10 praças mais bonitas da Itália. E Rocco, uma coisa, você mencionou, né, os bed and breakfast, me vem um dado importante. Você indica o que como acomodações? Boa. Eu gosto muito do agriturismo. Agriturismo, que é como se fosse um hotel fazenda, vamos dizer. É como se fosse uma pousada. Geralmente está em área rural, onde tem uma pequena produção própria de produtos, que pode ser hortaliças, temperos, pode ser azeite, vinho, então uva, azeitona. Tem uma pequena produção, porque uma parte das coisas que eles vendem no restaurante deles tem que ser autoproduzido. Então você pode... Agriturismo, você pode ir só no agriturismo para comer. Tem que incluir agriturismo numa viagem de radiz na Itália, porque nesses lugares, e também se quiser dormir, vale muito a pena, porque geralmente eles são a conduzione familiare, ou seja, é a mesma família que gerencia. Então é um atendimento muito mais íntimo, carinhoso, e as pessoas são mais orgulhosas de te receber do que em um grande hotel, onde tem muitos funcionários que estão às vezes são até pagos, não são muito pagos da forma melhor possível, estão trabalhando para outra pessoa, em vez de quando te recebe a família, é outra coisa, você se sente em casa. Então, agriturismo eu incluiria para dormir, ou bed and breakfast, que é similar, só menorzinho, bed and breakfast. B&B a gente fala, né? B&B, né? Tem apartamentos, casas, né? Tem também casas históricas. Residências históricas. Tem também apart-hotel, tem hotéis também, boutiques, né? Que são um pouquinho mais humanos, né? Tem um monte de escolha. Exato. E na parte gastronômica, às vezes, tem alguns restaurantes que você pode ter a experiência de comer em um castelo. Tem restaurantes dentro de castelos. Eu tenho, por exemplo, um parente lá um pouco longe, que é chefe, que na Itália tinha uma competição entre várias regiões de cucina regionale. E eles ganharam por uns 2 anos consecutivos, e naquela época que eles ganharam essas competições, era um programa de TV que não me lembro como se chama nesse momento, precisaria ir pesquisar. Aí eles cozinhavam dentro de um castelo. Esse castelo era Castelo di Cingoli, ok? Castelo di Cingoli, que é outro lugar que posso aconselhar para conhecer. Corinaldo,
conversando antes sobre o roteiro, incluiria Corinaldo. Sim. E também, Rocco, uma dica talvez para... Bom, precisamos de duas dicas, né? A dica para o viajante, que seria uma dica prática para organizar a viagem, para descobrir talvez as raízes, onde pesquisar, etc. E uma dica profissional para todos aqueles que trabalham no turismo. Onde pesquisar, perfeito. Onde pesquisar, a dica principal é procurar o site da turismo da região onde você quer levar as pessoas. Então, cada região da Itália, a cada região, são 20, tem o próprio site do turismo oficial. Então, lá é interessante, ok? Pesquisar. Depois, para fazer as pesquisas, se conectar com os operadores locais, como eu falei antes. Às vezes tem alguns blogueiros, alguns fotógrafos. Então, através do Instagram, com os hashtags certos, você vê as pessoas que estão fazendo atividade na área turística naquele lugar e você pode se conectar diretamente com essas pessoas. Se uno, por exemplo, fala de gastronomia, tem algumas conexões de gastronomia com o Brasil, porque, por exemplo, nesse mês vai ter l'evento della cucina regionale italiana a São Paulo, que é um evento muito grande. Então, se uno pode ir comer nos restaurantes onde estão cozinhando esses chefes, cada um da própria região. Esses chefes, eles têm muita conexão com o próprio território, tanto do ponto de vista gastronômico, quanto do conhecimento, porque às vezes eles têm que viajar para fazer eventos, então eles vão conhecer. Então, até não é que uno sempre tem que ter conexão só com o perfil da agência e do guia. Você pode ir atrás também de fotógrafos, de chefe de cozinhas, e aí se conectar com eles, porque eles sabem também, trabalhando muito dentro do território, sabe, da dica local. Uma chefe que é minha amiga, que vai vir esse ano, sempre representa a região Marche, chama Barbara Settembre. Ok, só para fazer. Então pode ir procurar ela, aí se conecta com ela. Onde é que ela tem restaurante? Está em Sant'Elpidio a Mare. Deixa eu ver Sant'Elpidio a Mare. Nossa, nunca ouvi falar. Nossa, tem menos de 3 mil habitantes. A Mare, mas não está no mar? Que estranho, porque é a vista até o mar. E lá é um borgo fantástico que, por exemplo, tem a evocação histórica mais antiga da região Marche, que é a Contesa del Secchio. São, por exemplo, a competição de 4 bairros, porque antigamente tinha pouca água. Então as pessoas do próprio Rione, uma vez por ano, tinham que fazer alguns jogos para decidir qual era o rione que tinha acesso primeiro à água, ao poço. Quem ganhava ia ter preferência. Então, a partir dessa situação histórica que foi decidida na época medieval, eles fazem uma revocação histórica muito interessante nessa cidade onde ela tem restaurante. Então, uno vai lá, vai conhecer ela quando vem aqui, por exemplo, aí vai se reconectar, vai visitar esse borgo. Então, com conexões com pessoas locais do lugar, você depois vai se ramificando com as raízes, vão aparecendo várias oportunidades para você montar o seu próprio roteiro do seu jeito, porque as possibilidades são infinitas. Sim, essa semana que você mencionou, Settimana della Cucina Regionale Italiana, acontece todos os anos aqui em São Paulo, só para os operadores souberem, né, que é uma boa atração também para você conhecer localmente a gastronomia, né? E também, Rocco, a dica para os operadores, para quem trabalha no turismo, os guias como você também, influenciadores. Ok, uma dica que daria é, e as pessoas sempre pensar que você... É a mesma dica que nos deu Sócrates, de saber que você não sabe. Porque a partir disso, cada dia você aprende mais coisas. Se você acha... Então, a humildade é a primeira coisa. A humildade é muito importante para você se colocar na visão que você tem que sempre conhecer mais, então pesquisar mais, mas pesquisar como?
na prática, indo lá com seus olhos e seus pés. Okay? Aqui tem Então não é só online, agora você faz tudo online. Você tem que sentir. A raiz é feita tem microsensores. As plantas são mais inteligentes do que a gente. São mais inteligentes porque se você mede a inteligência com sensibilidade, as plantas são milhares de vezes mais sensíveis que a gente. Ok? Então, para conhecer realmente uma coisa, você tem que sentir. Para sentir, você tem que ir lá, olhar com seus olhos e ir lá com seus pés. Ok? E depois você... às vezes até sozinho, para não ter muita interferência com outros. Tem um navegador solitário chamado Amir Klink que ensina isso aqui no Brasil. Ok? Porque aí você se conecta com aquilo que é seu para lhe dar valor e um dia você plantar suas árvores do seu jeito, autêntico, único. Ok? Então isso é importante. E nos lugares e olhar, sentir e fazer as experiências verdadeiras no lugar, ok? Para você também sentir, às vezes, o desabrigo, a distância do seu próprio lugar, ok? Isso é importante. Sentir frio para valorizar o calor e o contrário também, ok? E aí, essa parte de você ir lá, sentir o desabrigo, sentir as sensações, você se conecta realmente com você mesmo e as suas raízes, e a partir disso você consegue trabalhar de forma mais autêntica, não fazendo o que o outro está, nossa, essa pessoa está vendendo isso, está ganhando muito, aí eu vou fazer igual. Não, ele pode estar ganhando muito, talvez. Por quê? Porque ele está fazendo de forma autêntica, porque ele criou do próprio jeito que fazia sentido para ele, para a própria alma, então está prosperando porque ele partiu da essência, da própria essência, ok? Partir da sua essência, sem precisar copiar o que os outros... E, claro, pode se inspirar no que os outros fazem. Por quê? Porque inspirar, sim, você... Com a criatividade é baseada em você ter muitas experiências, olhar através também as experiências dos outros e depois você mistura do seu próprio jeito. Mais experiência você tem, mais você tem input, você assume, digere, faz uma antropofagia como faziam os artistas aqui modernistas falavam que os brasileiros tinham que fazer isso, e o Brasil é mestre disso, teria que ensinar todo mundo, porque os brasileiros têm isso na veia, no sangue, que é várias culturas misturadas e de forma autêntica a pessoa cria de forma coisas que às vezes quem é tradicionalista fica bravo. Italiano vem aqui, tradicionalista, fala, nossa, você colocou queijo em cima do atum, não pode, por exemplo. Mas a pessoa queria... Por exemplo, naquele jeito, misturar, se para ele faz sentido. Sim. Mas, Rocco, é verdade tudo isso, e também eu acho que a Itália te proporciona essa oportunidade de você realmente diferenciar, você personalizar um roteiro, uma viagem. Tem tantas oportunidades, tantas. Você explicou bem a região Marche, mas são infinitas as oportunidades para criar um roteiro fora do comum. E o turismo de raiz tem esse objetivo, com o retorno às raízes. Obrigado, Rocco, grazie, e obrigado a todos vocês. Vamos continuando a nossa caminhada.